surgimento do rap. Como vos disse, né? O nosso argumento, eu e meu colega, né, investigando, é que o rap surge nesta transição. Mas dos elementos da cultura hip hop, o primeiro a chegar não foi o rap. O rap veio depois. Bom, e desse depois várias coisas aconteceram. Talvez eu vou guardar isso para o Nayobi, talvez o Nayobi esteja mais submerso nessa história para tentar, mas são vários atores. Mas também é normal que vocês podem compreender, é normal que por as guerras de ego levam muitas vezes a história dizer ele passou o primeiro, eu fui o segundo, assado cozido. Mas também, lá está, a ignorância também seja dele. Ele, ao mesmo tempo que acha que é o primeiro, outros está acontecendo o fenômeno. Tá vendo? Na tua cabeça você acha que eu sou o primeiro, mas o fenômeno está acontecendo com outras. Porque música não é uma coisa que é possível guardar. Tá vendo? É um estilo de música. E ouve-se, a partir do momento que. E depois tão só, é um estilo atrativo. E vocês sabem, volto a repetir, qual é o peso que tem os produtos americanos? Tem um peso. Mas. Bom, sim, até podemos considerar dessa perspectiva aqui. Nós no texto dissemos o seguinte: nós particularizamos o rap, mas o precursor do hip hop é o breaking. Ou seja, o hip hop em Angola, ele entra pela via do breaking, mas a afirmação de facto é o rap. Ou seja, a cultura hip hop em Angola é conhecida pelo rap. Embora houve, como vos disse, essa coisa do breaking, mas também do grafite. Mas, dadas as condições, o mesmo mais ou menos que acontece com o rap, que aconteceu com o rap, há restrições de, por exemplo, numa avenida de Luanda, ver jovens amontoados com camisas largas e calças largas a dançar. Isso desperta a atenção, desperta a atenção das autoridades. Pior ainda, pegar numa praia, não sei o que, e pichar a parede, a ver. E leis duras, nós estamos num período de transição. É um país que está a experimentar um outro sistema político, saído de um período de partido único. Aliás, cujos vícios e as sequelas continuam até hoje. A ver. Portanto, para responder diretamente à questão dos grupos, sim, podemos dizer que os precursores do hip hop, não do rap, do hip hop, movimento, sejam os breakings. E alguns deles no nosso texto estão sinalizados. Estão lá os nomes. Pois, não foi possível, isso levaria muito mais tempo a escavar em termos de pesquisa, porque também a ideia é a seguinte: a ideia de quem faz esse tipo de iniciativas como a nossa é de abrir caminho para que outros pesquisem e dão continuidade na avenida, porque às vezes não é possível só um fazer várias coisas. Fazedores do rap, bom, os fazedores do rap são os hip hop, são esses, como disse, em relação Só Lázaro, antes de responderes o outro mano, o MC Longa fez-lhe duas questões. Quando surgiu o rap em Angola, que ele respondeu agora há pouco, mas uma que quem canta puro rap? Quem canta puro rap? Sim. Bom, puro rap, Angola. vai lá, depende daquilo que você está entendendo por puro rap, porque vamos para bom, durante muito tempo, em Angola havia essa distinção entre o underground e o comercial, que não é uma coisa só da Angola, mesmo lá, aqueles manos lá em cima, tem essas guerras há muito tempo, já há muitos anos. Ou seja, o rap tem essas fronteiras, porque quer dizer, o engajamento da vida de cada um de nós, a forma como nós encaramos mas a arte. Cá entre nós, eu pergunto, cá entre nós, sim. Pode citar um, pelo menos, que canta o puro rap? Bom, eu vou citar vários. Você tem os embaixadores do rap comercial, são os SSP. Os embaixadores do rap comercial. Mas os embaixadores do rap de intervenção social são esses senhores que estão aí. Qual o Nayobi fazia parte. Isso está claro no texto. No momento, na década de 90, não existia em Angola qualquer grupo que fizesse rap com um teor político como
como os Filhos da Leste. Não havia. Mas haviam outros grupos de artistas individuais, como já vos dei nomes aqui, Ação Ativa e por aí fora, que tinham um teor de rap social, ou seja, de intervenção. Então você tem um rap de intervenção social que é mais alargado, mas você tem particularmente um rap de teor político, meio político. Tipo, lá como os Estados Unidos você tem sobretudo o ícone do rap político americano, tem vários, mas dois grandes ícones que eu conheço do rap político americano são Public Enemy e Dead Press. Dead Press, então, quer dizer, pronto, aí também há uma discussão. Mas Public Enemy e Dead Press, existem outros. E nos Estados Unidos você também tem o Gangsta Rap. Gangsta Rap que é o rap da gangsta mesmo, dos bandido. Claro, a ideia é eles exageram um pouco na coisa, mas é aquela coisa. Então você tem essas disseminações no rap. Agora, o que é o puro rap? Vai depender da tua compreensão. Porque o SSP fazia o rap. Não se pode se negar aos SSP esse facto. Agora, eles não faziam rap político. Eles não quiseram fazer rap político. Tá vendo? Mas não pode se negar que eles são marcos importantes do rap. Por mais que os rappers underground não gostem, mas sim, é uma realidade. Tá vendo? Porque o estilo não sobrevive só com uma vertente, são várias vertentes. Então, provavelmente hoje existem outras. Não há cá um cânone para se distinguir o rapper, não há cânone. Os cânones são esses que eu já indiquei. Você tem Filhos da Leste num lado, numa vertente, e tem os SSP e outros que de outra vertente, tá vendo? Que misturavam o love, o amor, cantavam sobre o amor, cantavam sobre gosto de não sei o quê, cantavam sobre várias outras coisas. Mas vocês têm também ao mesmo tempo outros grupos que cantavam sobre os problemas dos bairros angolanos, os nossos problemas e tal. Às vezes você tem outros. E isso também foi, até certo ponto, do meu ponto de vista, por períodos. Porque depois surgiram outros grupos de rap. Tá vendo? Há um movimento, há uma vertente, por exemplo, há uma parte do movimento hip hop do qual não se fala. E eu queria falar um pouco dessa, se me permitir um pouco daqui a pouco. Que é a vertente do ativismo. Tá vendo? E que esse ativismo, até certo ponto, também surge muito influenciado pelos Filhos da Leste. Sobretudo duas figuras dentre eles que influenciam isso. Que se reuniam em um espaço como esse para conversar. Conversar sobre o passado histórico, sobre os problemas e tudo mais. Então, também há essa via. Eu próprio que vos falo, um dos papéis que eu exerci no movimento hip hop foi dessa parte. O filósofo, portanto, o filósofo. Então, os filósofos. Há uns que aglutinavam, faziam várias coisas. Conseguiam ser DJs, conseguiriam ser MCs, conseguiam ser várias coisas. Vamos acordar. Quem é um fazedor de rap? O fazedor de rap é objetivamente o MC. Sim. Ao produto essa, em função da New School. Os manos da New School fazem rap propriamente. K1, John Bell, essa New School da atualidade fazem rap porque entendemos o sentido do rap. Se o professor deixar me responder, deixa eu só dar uma chega rápida. Durante muito tempo, nós temos tirado o objetivo. Eu queria depois o. Durante muito tempo, nós temos tirado a personalidade, o objetivo, a responsabilidade do hip hop para introduzir no rap, ok? E na palavra underground. Brother, na verdade, o que torna o teu rap sério é o teu compromisso que tu tens com o hip hop. Porque quem tem regras, quem cria regras, quem criou estatutos, quem criou uma maneira de comportamento, de atitude, é a cultura hip hop e não a música rap. A música rap, as pessoas têm que entender que a música rap é uma música comercial, é a indústria. Hip hop é cultura. Nós temos muitas vezes confundir rap com hip hop. Até os anos 90,
Se tu era chamado por um gajo na América como rapper, era uma palavra desprezível. Quer dizer que você não pertence à cultura hip-hop. Tu não és MC. As pessoas têm que começar a distinguir. Todo mundo, todo MC pode ser considerado rapper, mas nem todo rapper é considerado MC. Porque quem tem um compromisso com aquelas regras todas é o MC, que é o elemento da cultura hip-hop. O rapper não é um elemento da cultura hip-hop. A música rap é a música da cultura hip-hop, mas não é um elemento da cultura hip-hop. A música rap é consequência da junção de dois elementos da cultura hip-hop. O MC e o DJ, que juntos dão uma música rap. Qualquer indivíduo que entra no estúdio e rapa pode ser considerado rapper. Tu podes considerar o que é Joana? Rap porque ele rapa. O que é rapar? O que é rap? Rap é falar por cima de uma batida de forma rápida e com habilidade. É só essa a definição de rap. Ok? Isso é a definição de rap. Então qualquer um vai para o estúdio, rapa. Qualquer um faz rap. Mas qualquer um não é MC. Qualquer um não tem um compromisso com a cultura hip-hop. Por isso é que durante muito tempo a América te chamava rapper, mas não te chamava MC. Tu és rapper, quer dizer que você não pertence ao meu movimento. Você faz uma coisa idêntica à minha, mas tu não pertences ao meu movimento. Ok? O MC é que é o elemento. Quem tem a responsabilidade social, quem tem a responsabilidade, quem tem o compromisso com aquelas regras todas impostas pelo movimento de hip-hop, tu tens que ter responsabilidade com as crianças, tens que ter uma responsabilidade social. Essa regra é da cultura hip-hop. Então tu pode ser rapper, brother, mas tu não fazes parte, tu não és hip-hopper. O básico é isso, a responsabilidade principal é que tu és hip-hopper. Durante muito tempo a gente tem tirado a responsabilidade de ser hip-hopper e entregamos essa responsabilidade a quem se chama rapper ou a quem se chama MC. Brother, tu foste para o estúdio e tens de gravar teu rap, tu não tens um compromisso com a cultura hip-hop. A cultura hip-hop me dá esse compromisso, te dá esse compromisso. É a tal visão social. Nós temos muita gente no ativismo que vai para a rua, mas ele não tem compromisso social. Muitas das vezes ele tem compromisso com o bolso. E ele pode se chamar ativista, tá bom, foi para a rua. Mas o tal compromisso social que a organização pede, o tal nacionalismo, o tal patriotismo que o pessoal pede, ele não tem. Então, rapper, qualquer um pode ser, mas MC, nem todo mundo pode ser. Principalmente hip-hopper, nem toda gente é hip-hopper, porque isso existe compromisso. Para fechar a última questão do Mano Ndonga, qual é o primeiro programa de hip-hop em Angola, professor Lázaro? Mas seja mesmo sintético. Bom, o horário já está nos cobrando. Bom, o primeiro programa de rap em Angola você teve durante muitos anos na LAC, a era do hip-hop. Bom, mas vocês continuam a ver, né, essa coisa de muita, como o Nayobi disse, de assumir-se a cultura a partir do rap. Porque o rap em si ele não explica tudo. Já o hip-hop explica aquilo que disse o Nayobi como uma cultura, né? Mas a era do hip-hop. O hip-hop era um programa da LAC, quando a tenda comercial, passava a tarde e tal. E aí depois é que veio o Big Show Cidade e tudo mais outras. Não, mas antes deles teve o Clube do Rap na Rádio Nacional, feito pelo Neoboi das Abujas em 1993, 94. Depois esse programa foi levado para a Rádio Luanda, que se tornou Rap Cidade, que deu origem ao Big Show Cidade. Mas também é bom lembrar que o Neoboi teve um programa de televisão que só fez uma edição. E antes desse outro programa, o rap teve um espaço, porque a gente tem que olhar lá que como a LAC foi daquela rádio que deu a expansão do rap em português. Já está na palavra, nós temos uma temática aqui, a dimensão política do rap angolano. Essa é a temática. Sim. Não, teve um programa na rádio. Como vocês dizem? É isso, mas hoje veio depois. É bom lembrar que o primeiro indivíduo a fazer um programa de rap em Angola foi o Neoboi. Na Rádio Nacional foi Clube
de rap. Mas como o New Boy passava muita música em inglês, o sistema deduziu que ele passava músicas políticas e privaram. Automaticamente ele sai da Rádio Nacional. No dia que ele foi expulso, ele se encontra com Aço Joca, DJ Aço Joca, que lhe propôs fazer um outro programa na Rádio Luanda. Havia uma coisa muito estranha no programa da Rádio Luanda do New Boy. O New Boy sempre foi praticamente o enrevolto do CSP. Eles tinham essa disputa entre o Solo Basta e SSP. E o New Boy criou uma regra que não passava músicas que falam de amor no programa dele. Bem, as músicas do rap nacional de intervenção já tinham espaço na Rádio Luanda. Havia uma pequena... Esse espaço perdeu-se... Continuamos na mesma década, 90, né? 90. Esse espaço só se perdeu da música da intervenção por causa do senhor Afonso Quinta. O Afonso Quinta depois se tornou promotor, ou como é que se chama essa cena do CSP, manager do CSP, e ele praticamente privou a passagem do rap na Rádio Luanda porque precisava passar a imagem que o único grupo de rap era SSP. Mas antes dessa cena, em 93, a LAC tinha um programa de música eletrônica que é o Top Laser, e o Top Laser dava espaço ao rap nacional. E o Top Laser foi praticamente o primeiro indivíduo a passar em música de rap nacional. E por mais engraçado que parece, os dois primeiros elementos foram mesmo SSP e o New Boy da Zabruga. Naquela fase Big Nelo se chamava Nino Bron e não Big Nelo, tinha outro nome. E o Top Laser foi o primeiro a levar os rappers angolanos para espetáculos que não eram propriamente de rap, eram espetáculos de música eletrônica, né, que a LAC dava esse pequeno espaço. A partir dali que nós, as pessoas disso falam muito do Gabriel Pensador, e a verdade. Mas antes do Gabriel Pensador, a gente teve uma publicidade de forma eleitoral, né, na fase das eleições de 91 para 92, já tivemos um rap em português, era campanha eleitoral do Chipenda, mas era rap. O povo está contigo, Chipenda, né? Já tínhamos essa base. E quem fez aquele som? Olha, até hoje essa cena é discutível. Todo mundo fala que é o Bruno Chiplica, mas esse Bruno Chiplica nunca apareceu. Por mais engraçado, ninguém viu. Tirando naquela fase em que nós não dávamos atenção, porque é necessário que as pessoas entendam. Desde a fase que a Universidade de Hip Hop estipulou que pioneiro é considerar todos aqueles que começaram nos anos 80 até 92. Infelizmente, todo mundo que começou depois de 92 diz que começou em 92. Para poder ter o estatuto de pioneiro. Mas bem, em 92, eu acho que é muito fácil nós distinguirmos o que é que se fazia em 92. E nós íamos agora para a internet. O que é que tocava em 92? Nós que tínhamos menos de 16 anos, 15 anos, 16, nós estávamos a dançar house. O que é que batia conosco? Batia o It's My Life do Dr. Alban. Tá a ver? A Life Move, toda essa cena. A gente estava a dançar house. Mas vê bem, nós tínhamos 15. Mas o Ku Clever, New Boy e outros já tinham 20. Ou 21, 22. Só para vocês terem ideia. Em final dos anos 80, o Ku Clever foi o indivíduo que recebeu um grupo de rap americano, aquele rap americano anti-América, tá vendo? Numa dessas conferências juvenil que houve em Angola. Ele foi o indivíduo que recebeu, foi o tradutor. O Bronex já era tradutor do pessoal que acabava aqui da América, aqui nesse lado do como é que eu vou dizer? K4, criou. O Paulo Lucala já estava a tentar defender uma tese sobre rap. Naquela fase no e-mail, quando tu acabava o que de jornalismo, tinha que defender, tinha que escrever qualquer cena, e o Paulo Lucala já estava. Mas o indivíduo que traz essa visão de rap, pouca gente fala, é o Isaac Newton. Porque todos esses indivíduos tiveram que entrar na Champ, que era a escola de inglês, e o Isaac Newton obrigava esses indivíduos a traduzirem músicas em inglês. Então o Isaac Newton é daquela escola que nós temos que olhar para ele como, esse indivíduo é a consequência, é a causa de quase tudo isso. Oi, Manuel, como é que o movimento Filho da Ala se insta no hip hop em Angola?
Olha, as pessoas olham muito para mim como o indivíduo que formou a Laeste, mas eu não sou formador da Laeste, eu encontrei a Laeste feita. Okay? A Laeste é um grupo que já foi composto entre 95 e 96. Eu entro na Laeste 97, 98, hoje encontro a Laeste com uma visão política. Eu não tinha visão política. Eu sou da escola do Paulo Lucala, eu, o Papi Chulo, somos todos da mesma cena e nós éramos muito ghetto boy, muito ghetto boy, muito uma visão de gueto e outras cenas mais. A Laeste já tinha uma visão política quando eu entrei. A visão política é muito fruto dos ideais constituídos do Adamó, do Keita, do Caquiluns, né, e do Nganga. Keita Manda. Principalmente o Keita e o Adamó, que já tinham uma obsessão por direito, okay? Por advocacia, né? Já tinham essa cena. E a concepção da Laeste em termos políticos foi criada nessa base, entre aqueles quatro. E o Vulvo, que ninguém fala do Vulvo, infelizmente, e o Vulvo e o Mano Castro, eles já tinham essa concepção política. Mas essa concepção política vem muito da ideia do Public Enemy. E o Public Enemy, para mim, é o grupo político mais estranho do movimento hip-hop, porque o Public Enemy não trouxeram só a visão política dentro do rap, mas também trouxeram a visão comercial. As pessoas olham muito para a expressão comercial como o indivíduo que só canta música de amor. Mas calma, Public Enemy era um grupo político, mas foram os indivíduos que praticamente trouxeram as ideias de fazer os chapéus, vender camisolas, de fazer contratos com empresa, com não sei quanto. Eles já tinham uma visão muito distante, mas faziam música política. Eu acho que o faturamento dentro da música rap deu-se lugar por dois fatores. Primeiro, pela visão do Public Enemy, e segundo, porque a indústria ou os brancos da América deram por conta que tinham que injetar dinheiro dentro dessas músicas de preto para poderem de uma forma ou de outra criar conflitos e mudar um pouco a consciência deles. Estamos ainda na década de 90, num contexto político, militar, guerra fratricida em Angola. Como é que o grupo conseguia se manter? Óbvio, nós conseguimos de uma forma ou de outra criar dinâmicas dentro da Laeste. E a dinâmica era, o Ebo é um indivíduo que começou a trabalhar muito cedo. O Ebo começou a trabalhar muito cedo e eu era meio afortunado, era um indivíduo que tinha um pai e uma mãe com estados, né? E eu negava um bocado disso, pouca gente sabe, mas eu morei muito tempo no Kazenga. O meu velho era um dos donos da padaria Leão, e eu morei naquela padaria Leão. Meus amigos todos do Kazenga que iam brincar comigo e me roubavam os brinquedos, que depois também ficaram rap. E o meu velho sempre teve essa visão, sempre apoiou a minha ideia, a minha forma de ser. Né? Tanto que a primeira vez que ele me fez uma proposta para lançar um álbum, eu neguei, porque ele já fizesse que zomba. E a Laeste tinha essa cena, nós como éramos tantos, eu e o Ebo ficavam muito na parte financeira. Né? O Adamó, o Keita, né? Inclusive chama Keita, o Keita e o resto do pessoal tinha uma visão mais lírica. E depois nós sabíamos dividir as coisas, nós sabíamos o forte de cada um. Dificilmente tu encontravas os filhos da Laeste, todos nós escrevemos uma música. Às vezes era, o Adamó e o Keita tiveram uma ideia, essa inclinação dessa música é por Keita, o Keita e o Adamó escreviam, nós víamos, olhavam para aquilo, retificávamos de acordo com a nossa métrica. Às vezes quando era para falar muito sobre África, sobre gueto, né, e sobre hip hop, então vinha eu e o Ebo na back a fazermos aquela cena, mas vê bem, éramos mesmo miúdos e a maior parte de nós ainda nem tínhamos feito o ensino médio. Mas os grupos, nós temos um grupo de estudo tão forte que de repente abrimos a consciência, nós já líamos muito e demais até para a nossa idade, tá a ver? Eu lembro que teve uma cena uma vez que nós tínhamos que, era dia 14 de namorado, nós tínhamos que namorar, um que não tinha namorado era o Keita Maianda, e o Keita conseguiu nos convencer que o nosso amor que nunca vai nos trair é o hip hop. E nós pegamos no dinheiro das prendas das nossas damas, o Nanga e não sei quanto mais, fomos comprar fuba de soja,
né? Arranjamos uns livros, umas gasosas, fizemos papa e em vez de irmos namorar, ficamos todos sentados a estudar um livro e a comer papa. Comer cada dia, para no dia seguinte eles mandarem acabar e todos nós ficamos solteiros como quem está amanhã. E aí o grupo de tudo funciona. Então nós sempre tivemos essa cena e depois nós sabíamos exatamente o forte de cada um. O Keita, o Adamon, né, e o Tiquinho, o Catulunge eram chamados cérebro. Na nossa visão, nós olhamos como cérebro. Eu e o Nganga éramos chamados coração. Eu, o Nganga e o Ebo éramos chamados coração. Mas depois vinha eu sozinho, era chamado a perna. Porque eu era o indivíduo que de uma forma comecei a andar muito. Quer dizer, a Leste já estava feita. Mas o indivíduo que começou a dar cara, que começou a puxar a Leste, começou a trazer a Leste para Cacoá, vamos possibilitar, e foi exatamente o Nayobi, que numa forma ou de outra era o bolo leite do grupo, mas era o gajo que mais... Não, mas eu era mesmo o bolo leite, só para vocês terem ideia, que eu era do núcleo rap e a Leste não curtia de mim. Porque eu já ia meio bem vestido e não sei o quê. O meu velho vivia na mesma rua, na Vila Alice, onde se reunia o núcleo rap. E o meu velho tinha um patrão, ele me tirava do partido do Marte para a reunião do núcleo rap. E eu dizia: não, velho, me deixa 2 ruas antes, porque se os meus bradas me verem a descer do carro, E até que um dia um gandiama, não sei se foi, comprou que naquela rua, me viu a descer do carro. Brada. Eu levei tipo 2 meses que eu era odiado por todos os indivíduos do núcleo rap. E a Laeste tinha um ódio especial por mim. Esse do é nosso. E eu até hoje não sei como é que eu entrei na Laeste, porque na visão deles eu não era deles. O movimento já terá sofrido alguma perseguição a nível prejuízo? Olha, nós estávamos na fase das perseguições silenciosas. Né? Eu conheço 2 um brada meu, nem vou citar o nome do Gazer Revu, começava a trocar toda hora de casa, eu não entendia porque ele estava a trocar de casa. Eu me perguntava: só isso é que lhe ameaçam, eu até senti ciúme, tá a ver? Mas só isso é que lhe ameaçam, é só que ele persegue, brada. Nós estávamos a fazer esse mambo em 95, brada, não tínhamos redes sociais, não tínhamos nada, mas realmente nós sofremos uma perseguição silenciosa. Eu conheci o Mocinfo, ou o Cinfo da Laeste, há uns 5 anos atrás. Ele me deu uma boleia, eu já tenho várias fotos com ele na minha vida. E eles já estão meio velho, e ele me disse assim: vocês me deram muita amassada. Eu disse: por quê? Você não sabia que eu os controlei durante 15 anos? Eu nunca tive noção disso. Ele me explicou quase tudo, os empregos que nós não conseguimos entrar. O meu nome teve uma fase que estava na lista negra da LAC, e eu nem sabia que eu estava na lista negra da LAC. Né? Os passos que nós não podíamos ir. Estávamos só a conversar sobre isso. Perseguição a gente sentiu. Mas era uma perseguição muito silenciosa, era mais um jogo psicológico do que outra coisa. Hoje eu sinto as consequências dessa cena, mas eu sinceramente fui ameaçado 2 ou 3 vezes, mas eu acho que a coragem da Laeste era tanta que metia paralisada as pessoas. Eu me lembro quando a gente passou a Mola Profunda no programa do Miguel Neto. O Miguel Neto, ele desafiou e disse: brada, você não escutou música política? Não, tá bom mesmo. E eu senti que passa o primeiro verso do Nganga, passa o meu segundo verso, quando vai para o verso do Adamon, o Miguel Neto ficou tão paralisado que nem conseguia falar no tipo lá, desliga. E o tipo lá ficou paralisado que o dedo dele ficou aqui em cima. Não ia para aqui, nem voltava, ficasse do tipo. Mas eu senti, depois de eu ter chegado em casa e encontrar o meu irmão mais velho debaixo da cama, eu senti que o dedo do tipo lá estava a dizer: tô fudido. Ele não estava do tipo, a música estava passando, ele ficou assim: tô fudido. Yeah. E o Miguel Neto também olhou para nós e disse: tô fudido. Se fuderam mesmo, o programa acabou. O estúdio que nós gravamos fechou por 1 semana. E aí nós sentíamos um bocado disso. A dificuldade era que a gente não podia ir para um show, não podia ir para outra cena. Manoel, por que da dissolução do grupo?